Eleição e mudança de consciência. A eleição é um ato de Deus, não baseado em nenhuma superioridade inerente daqueles eleitos, mas fundamentado no amor e graça de Deus e nas suas promessas ao Pai. Ninguém se vangloria de ser chamado. Ninguém se vangloria de ser eleito, pois todos serão chamados, mas no tempo pré-determinado de Deus. Então, agora, meu assunto é eleição e mudança de consciência. Deus fala aos homens através dos sonhos e revela-se na visão, e nós somos velhos mestres em interpretar mal suas palavras. Um sonho é uma parábola contendo um simples facho de verdade. Não tente dar sentido a cada palavra ou evento do sonho. Talvez haja vários sonhos, várias histórias em um único sonho. Então cada história contém seu próprio facho de verdade. Deixe-me compartilhar um desses sonhos de um amigo. Seu sonho é em 3 partes. É um sonho maravilhoso no nível superior. Uma senhora afirma: eu me encontrei em uma fazenda velha e confortável, com um velho cavalo pastando ao sol e um velho cão dormindo debaixo de uma árvore. De repente, um homem apareceu na minha porta e disse: você foi escolhido e deve sair deste lugar. Por um momento entrei em pânico. O que eu faria da casa e dos animais lá fora? Talvez eu pudesse vendê-los ou doá-los. Então o homem, depois de ter lido meus pensamentos, disse: não, você não pode vendê-los ou doá-los. Você deve deixá-los como estão, e sua saída deve ser voluntária. No momento em que escolhi sair, a cena mudou e estou num mundo completamente diferente, falando com um homem e uma mulher. Eles me dizem que devo jogar 3 jogos, dos quais 2 foram completados, embora não conseguia me lembrar de jogar. Agora, parado no meio de um belo campo verde, vejo uma enorme montanha à distância. É dito-me que eu devo atravessar este campo, reunir qualquer coisa que eu possa ao longo do caminho e alcançar o topo da montanha em 10 segundos. Então eu devo interpretar o que realizei ao longo do caminho. Escavando algumas pedras, comecei a correr, parando ocasionalmente para reunir mais pedras ao longo do caminho. Quando cheguei ao topo da montanha, descobri que minhas pedras se tornaram pepitas de ouro que se uniram. Estendendo a mão para aqueles que estavam lá para ver, eu disse: esta é a minha mente de sabedoria de ouro. E eles responderam: você encontrou o caminho. Então o sonho mudou e eu estou em pé olhando para uma criança deitada em um berço. Sua cabeça parecia estar sangrenta, como se estivesse deitada em pedras ou areia. Esfregando a cabeça da criança, limpei sua pele e ele sorriu. Então eu o vesti, o fiz ficar mais confortável e enquanto o estava alimentando, acordei, ainda vendo o sorriso no rosto. Deus falou com essa senhora em um sonho glorioso. Uma casa é o símbolo do estado no qual você permanece. Ela estava muito confortável. Um cão é o símbolo da fé. Chamado Caleb nas Escrituras, ele é aquele que atravessou o rio com Josué. Ele é chamado de cão da fé. Agora, um cavalo é o símbolo da mente. Em seu caso, ele representava uma forma de pensar confortável. Então o homem parece dizer-lhe que ela é a escolhida. Na Escritura, o mensageiro de Deus é sempre o próprio Senhor, pois meu nome está nele. Então o Senhor apareceu, não como uma criatura estranha do espaço, ou como uma força impessoal, mas como um homem comum. Ele diz que ela é a escolhida para deixar essa era. Ela não pode vender nem dar o seu estado atual de consciência. Ela deve deixá-lo voluntariamente para que outro o ocupe. Entrando em uma era completamente diferente, ela encontra 2 e há conflito até chegar ao topo da montanha onde Deus nela revela a mente da sabedoria dourada. Agora, na última carta de Paulo a Timóteo, ele diz:
chegou o tempo da minha partida. Então ele menciona 3 eventos, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como Paulo, ela lutou o bom combate, acabou a carreira, pois guardou a fé, assim como todos, porque é Deus quem está fazendo tudo. Então ela encontra sabedoria, personificada como uma criança pequena. Aquele que disse: antes de criar os céus, fiquei ao lado dele como uma criança pequena. Eu era diariamente seu deleite, regozijando-me constantemente diante dele e me deleitando com os assuntos dos homens. Ouça-me com cuidado. Aquele que me encontra, encontra a vida. Aquele que sente falta de mim se machuca. Aquele que me odeia, ama a morte. Ela encontrou a criança. Ela encontrou a vida. Animando os corpos neste mundo da morte, estamos destinados a nos tornar espíritos vivificantes ao encontrar a vida. Tendo ganho a corrida, tendo mantido a fé, tendo lutado a boa luta, encontrou a criança. Não se preocupe com todos os pequenos pedaços de um sonho. Simplesmente veja os símbolos presentes lá. Agora deixe-me repetir mais uma vez. A escritura não é uma história, e os personagens retratados não são pessoas, mas personificações de estados eternos de consciência. Todos iniciamos esta jornada na morte no estado de Abraão. No capítulo 23 de Gênesis, disse que Sara morre e Abraão se torna um estrangeiro em uma terra estranha por 40 anos. Chamado o pai da multidão, Deus prometeu a Abraão que retornaria, trazendo tudo com ele. Indo para os hititas, Abraão lhes diz que não tem terra para enterrar sua esposa, e eles dizem: meu senhor, você é um poderoso príncipe entre nós. Pegue o melhor dos nossos sepulcros. Ninguém te retirará o sepulcro, nem o impedirá de enterrar os seus mortos. Posso dizer-lhe, todo filho nascido da mulher é Deus Pai enterrado no sepulcro dos heteus, chamados cananeus. Todo homem negro, todo homem branco, toda nacionalidade, raça ou credo nascido de mulher é um cananeu onde Deus o Pai está enterrado. Este foi um ato deliberado, não uma punição. Ouça as palavras do Salmo 82. Deus tomou seu lugar no conselho divino, onde ele julga dizendo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, você morrerá como homem e cairá como um homem, ó príncipe. Nós somos os que deliberadamente caíram nessas roupas, nesses sepulcros. Um Deus está sepultado em cada crânio. Você não começou no ventre da sua mãe. Você está enterrado no corpo que sua mãe fez para você, e, daquele sepulcro, você será chamado no cumprimento da promessa de Deus. Então, deixe-me repetir, a eleição é um ato de Deus, não baseado em qualquer superioridade inerente daqueles eleitos, mas fundamentado no amor e na graça de Deus e nas suas promessas ao Pai. É para o Pai que a promessa é feita. Todos foram prometidos que morrerão e serão criados a partir desse estado. Todo mundo será chamado a partir da idade da morte para mais uma vez entrar na era da vida eterna. Esta senhora foi chamada. Ela foi escolhida e todos os eventos registrados na Escritura acontecerão nela. Me emociona saber que tantos nesse pequeno círculo estão sendo chamados. Todos serão chamados, pois Deus está neles e Deus não pode deixar de se elevar em todos. Tendo desempenhado todos os estados, como todos devem, você terá mantido a fé, e Deus cumprirá sua promessa e se elevará em você, assim como ele se deitou em você. É o Deus em você que diz: ninguém leva a minha vida, eu a coloco. Tenho o poder de deitá-lo e o poder de levantá-lo novamente.
Na medida que o poder de Deus é levantado em você, você se afasta dessa era. Agora, em outro sonho, ele está dirigindo o carro da sua esposa por uma estrada montanhosa. De repente, os cabelos na parte de trás da cabeça pegam fogo e ele se vira e esfrega a cabeça contra a parede de trás do assento para apagar o fogo. Mas ao fazê-lo, ele perde o controle do carro e passa pelo penhasco em câmera lenta. Vendo que a sua queda é de cerca de 100 metros, ele abre a porta do carro e salta, dizendo a si mesmo: "Este é um sonho, eu sou." Com esse pensamento em mente, ele desce ao chão abaixo, leve e suavemente como um floco de neve, e acorda em sua cama, dizendo a si mesmo: "Eu tive esse sonho 3 vezes, e cada vez o escrevi para Neville, mas esta é a primeira vez que despertei no sonho." Qual é o único facho de verdade nesse sonho? Ele está andando no carro da esposa. Uma esposa é aquela a que eu sou está anexado. Um estado que tem meu nome. Existem vários estados infinitos neste mundo, e quando você entra em um estado, você está ligado a ele. O estado pode ser de luxo ou saúde, o estado de ser ignorado ou famoso, mas qualquer estado é a emanação de Deus, sua esposa. O sonho indica uma partida do estado em que o Deus residiu para um estado completamente diferente. Talvez ele esteja atualmente casado com um estado no qual ele está ganhando $10.000 por ano e deseja viver no estado de ganhar $40.000 ou mesmo $100.000. Não há nada de errado com isso. Cada estado é uma peça de vestuário pronta e à espera de você escorregar, e você está livre para vestir, e assim casar com qualquer estado que você gosta. Se você quer ser importante aos olhos das sombras, você pode. Mas quando Deus em você acordar, todas as sombras desaparecerão, e você retornará melhorado e glorificado ao ser quem você era antes de sua descida da morte, pois esse é o mundo da morte. Tudo aqui aparece, brilha, diminui e desaparece. Você não morre quando os homens o chamam de morto. Você ainda está vestido com a mesma roupa, mas mais jovem do que quando fez a sua saída, para brilhar, decair e desaparecer, para repetir o ato repetidamente. Isto é o que a Bíblia ensina. Leia o capítulo 20 do livro de Lucas. Os filhos desta era se casam e são casados, mas aqueles que são considerados dignos de atingir essa idade não se casam nem são casados, pois não podem morrer mais. Há 2 eras distintas. Permanecemos nesta era, vivendo estados e uma e outra vez, até que sejamos eleitos e convocados para entrar naquela era. E porque você é tão único, você é chamado, um a um, pois ninguém pode ocupar seu lugar. Você é uma parte no corpo de Deus, o Deus que deliberadamente caiu. O Deus que, atingido o limite de contração, enterrou-se no seu sepulcro escolhido, o seu crânio, do qual ele se levantará como prometido no início. Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, não apenas alguns, mas todos vocês. No entanto, você morrerá como homem e cairá como um homem, ó príncipe. Agora eu digo a vocês, ó poderosos príncipes, o sepulcro escolhido foi pago por 400 ciclos de prata. 400 em hebraico traz o sinal da cruz, o preço que Deus pagou para se tornar você. Quando Abraão entrou no sepulcro, tornando-se um hitita, Deus morreu, esquecendo completamente quem eu sou. Ele não fingiu, mas enterrou-se no seu crânio e morreu, para permanecer lá até nascer de cima. Então a memória retorna. Mas até esse momento, independentemente da posição que ele desempenha no mundo, ele não sabe quem ele é. Você pode ser o sábio dos sábios,
o mais forte dos fortes, e ainda não saber quem você é até que Deus desperte em você. Ele tomou a tolice para envergonhar o sábio. Ele tomou os fracos para envergonhar o forte. Ele tomou aqueles que são baixos e desprezados, mesmo coisas que não são, para trazer do nada as coisas que são. Jesus Cristo é definido como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é a nossa fonte, tendo sido feito nossa sabedoria, nossa justiça e a nossa redenção. O próprio poder de Deus é Cristo Jesus. Sua própria sabedoria é Cristo Jesus. E ele fez de Cristo Jesus sua sabedoria e sua redenção. Portanto, Cristo em vós é a sabedoria da glória, pois, quando Cristo retorna, Deus reuniu seu poder criador e sabedoria para si mesmo, o poder e a sabedoria que foi enterrado no homem. Minha amiga, em sua visão, trouxe suas pepitas de ouro de volta ao topo da montanha, onde todas as suas experiências no mundo da morte foram reunidas e fundidas na única mente de sabedoria dourada. Então Deus aumenta a si mesmo, atingindo o limite de contração, ele se expande, tendo alcançado o limite de opacidade, ele se torna translúcido. Portanto, ele é muito maior do que quando caiu no Hitita. Quando uma criança pequena nasce, vive porque Deus se enterrou nele. Não pense que porque alguém está indo para a câmara de gás esta noite, ele é menos do que você. Não permita que ninguém espere seu status por você, pois ninguém é importante nesse mundo. Não há mais senão Deus que está enterrado em cada pessoa no mundo, e cada pessoa é igual. Então, deixe-me repetir, a eleição é um ato de Deus. Não se baseia em nenhuma superioridade inerente daqueles eleitos, mas fundamentada no amor e graça de Deus e em suas promessas ao Pai. Todos foram prometidos que ele seria redimido, e Deus cumpriu sua promessa. Cristo Jesus em mim é o poder e a sabedoria de Deus, e quando redimido, eu sou ele, pois tudo que foi falado sobre ele eu experimentei. Eu ainda uso uma roupa chamada Neville, mas eu despertei para outra era. Eu ainda sou o mesmo homem no mundo de César. Eu ainda assino meu nome em meus cheques, e as sombras que os recebem podem trocá-los por mais sombras com base em minha assinatura. Mas sou o ser que é chamado para um mundo completamente diferente antes do início, mas aumentado agora por causa da experiência. Então, todos são mais ricos para entrar nesse mundo, pois o poder criativo de Deus foi aprimorado. A criança que ela viu é um símbolo de seu poder criativo transformado. Ela sofreu uma mudança de era, mas o homem experimentou uma mudança de estado. Posso dizer a ele esta noite que o sonho não significa que ele esteja partindo deste mundo. Ele tem uma esposa para apoiar e crianças pequenas para educar. O sonho não tem nada a ver com quebrar seu pescoço aqui ou se divorciar de sua esposa, porque ele não está casado com ela, mas com um estado nesse mundo. Ele sai de um estado e entra em outro, seja nobre ou ignóbil, pois ele estava dirigindo o carro de sua esposa quando acordou para perceber que era um sonho. Agora, no sonho acordado, você pode aprender a controlar sua imaginação para que você possa colocar em movimento seu status de um nível para o outro, mas você não pode mudar a idade. Isso sai do nada. Isso vem quando você menos espera. Ninguém pode ganhar a saída desta era. Isso vem sobre você de repente, como prometido no início. Então, não deixe ninguém se gabar e dizer-lhe que ganhou o reino. Todos nós somos colocados através dos fornos por sua própria causa, pelo nome que ele não pode dar a outro. É seu, como prometido, antes do início do mundo. Saí do Pai e entrei no mundo. Novamente estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Aqui está a pré-existência, encarnação, partida e predestino.
não requer apenas 3 pontuações e 10, mas um longo, longo tempo. E o pigmento da sua pele, sua posição social ou intelectual, não tem nada a ver com a sua partida desta idade. Se você quer a sombra da fama mundial, pode ter, mas não irá ajudá-lo a acordar do sonho da vida. Se você se apaixonar pelo que eu estou falando e definir seu coração completamente sobre a graça que vem a você na revelação de Jesus Cristo em você, você está perto. Mas se isso não lhe interessa e sim mais dinheiro, então ganhe mais dinheiro. Se você quer mais dinheiro, mais fama, o que quiser, pegue-os, pois eles são sombras. Uma casa grande é uma casa sombria, e uma pequena casa sombria. Então não importa. Mas, a partir de agora, espere nesses dois. Como a senhora, você não pode ganhar nada mais do que ganhou, pois foi chamada. Mas, como o outro, você pode deixar o estado ao qual você está casado. Como você faz isso? Pelo ato de sentir. Sinta os tons da realidade que seria sua se você estivesse ligado ao estado de seu desejo cumprido. Qual seria o sentimento de você ser a pessoa que gostaria de ser? O sentimento move você de um estado para o outro. Tudo é um estado que é real, mas invisível. Não sabendo disso e não vendo evidências para apoiar o seu estado desejado, você costuma retornar ao anterior. Esperando que um novo estado aconteça agora, você não permanece fiel a ele. Mas, se você permanecer lá até que se torne natural pensar nessa situação, isso nascerá em seu mundo. Há um intervalo de tempo entre sua entrada no estado invisível e sua visibilidade, e tem que haver. Tudo tem um intervalo de tempo. A visão tem sua própria hora marcada. Se parecer longo, espere. É certo, e não será tarde. Uma pequena ovelha leva 5 meses, um homem 9 meses, um cavalo 1 ano. Todos estes são intervalos de tempo fixos. Quanto tempo demorará para que um estado se torne objetivo? Enquanto houver a natureza dessa semente para a abertura. Tudo o que você é chamado a fazer é entrar no estado e permanecer lá psicologicamente. Embora você continue a andar fisicamente pela Terra como uma pessoa, como você pensa no seu estado psicológico desejado, ele assume tons físicos e se torna um fato em seu mundo. É assim que você muda de estado para estado enquanto espera a promessa de Deus se realizar. Naquele dia você será chamado e incorporado em seu corpo imortal para expressar uma translucidez e expansão muito maior do que você sabia antes do início de sua jornada no mundo da morte. Não posso lhe contar a emoção que está à sua disposição quando você experimenta o abraço do amor. Não há palavras para descrevê-lo, mas ao abraçar, você se transforma em um único corpo, um espírito, ainda sem perda de identidade. Todos serão convocados para a mesma união. Todos irão experimentar o fim da jornada, pois nenhuma será perdida em toda a minha montanha sagrada. Neville Goddard.